Shalom, pastor Carlos Lira, aqui direto da Torre da Montanha, através do Ministério de Ativação Espiritual e Milagres, trazendo uma palavra abençoada para a sua vida. O nosso propósito é ativar você espiritualmente, trazer entendimento, conhecimento, para que você possa acessar o avivamento disponível, para que a Igreja de Jesus Cristo na Terra seja ativada espiritualmente e assim acesse o avivamento disponível e viva os milagres de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. O que nós estamos falando nesses dias, mostrando que não há como acessar o avivamento a não ser pela fé. Se não houver fé, você não pode acessar o avivamento. E você vai perceber, nessa pílula de hoje que vamos liberar, que a palavra de Deus, ela sempre deixa um condicionante. Ou seja, para você receber algo de Deus, você tem que fazer algo. A palavra de Deus, Jesus disse em Apocalipse: ser fiel até a morte, e herdareis a coroa da vida. Eu vou herdar a coroa da vida, é uma promessa, mas eu tenho que ser fiel até a morte. Eu vou herdar a minha salvação. Você vai herdar, se for fiel até a morte. Havia uma promessa para que o povo de Israel entrasse na terra prometida, mas havia uma condicionante, a fidelidade. Por isso eles tiveram que andar 40 anos no deserto, porque foram desobedientes, para que aqueles que fossem desobedientes ficassem no deserto e uma nova geração herdasse. Nós estamos falando aqui em Mateus 21, a partir do verso 18. A palavra de Deus nos diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus aqui já, nesse sermão do monte, pós-sermão do monte, aqui na verdade não é sermão do monte, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém, já nesses momentos finais dele aqui, ele busca figo na figueira, não encontra, ele libera a palavra: nunca mais nasça figo de ti, e a figueira secou. É interessante que os apóstolos se surpreenderam ali, os discípulos que estavam com Jesus ficaram perplexos: Senhor, mas essa figueira secou. Mas era isso que Jesus tinha dito: nunca mais nasça figo de ti. Jesus liberou a palavra, ele cria na palavra. E aqui vem um ensinamento poderoso para nós. É por isso que eu disse no início, tudo na Bíblia tem uma condicionante. O que Jesus está dizendo é que nós temos o poder de fazer as mesmas coisas que ele fez. Está em você acessar ou não acessar o avivamento, mas exige-se fé. Só irá acessar o avivamento aqueles que começarem a agir à altura, agir em altura da palavra de Deus, agir em fé. Ou eu poderia dizer, quando eu começar a agir em fé, eu começo a acessar o avivamento, que está disponível e foi liberado em Atos 2. A palavra do Senhor Jesus vai dizer o quê? Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem. Se vocês tiverem fé. O que Jesus está dizendo: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer todas as obras que eu fiz. E lá em João 14 ele vai dizer ainda: e vocês vão fazer obras maiores do que as quais eu fiz, se vocês começarem a
liberar fé, a crerem no que vocês estão liberando, a crerem na atitude de fé. A fé gera e libera o poder de Deus. A fé faz você acessar o avivamento. Se não tiver fé, não adianta, nada vai acontecer. Você pode até pregar legal, você pode até pregar bonito. Eu confesso, eu conheço centenas de pessoas que pregam muito melhor do que eu. Muito, mas é muito melhor. Mas eu não vejo o extraordinário de Deus acontecendo na vida delas. Porque se você não crê, não vai acontecer o que Jesus está dizendo. Tudo o que pedirem em oração, vocês receberão. Mas tem uma condicionante, eu pulei ela está até destacada ali. Se crerem. Tudo o que vocês pedirem em oração, vocês vão receber se crerem. Está em nós, depende de mim. Eu decidi para a minha vida que eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu decidi em minha vida que eu vou meditar na palavra até os últimos dias da minha vida e tornando ela real na minha vida, operando o poder de Deus. Eu decidi crer. Eu decidi crer e decidi aprender como a fé funciona. Eu decidi que vou acessar o avivamento, eu não vou esperar Deus derramar, porque Ele já derramou. Eu não estou esperando derramamento de avivamento nenhum. Não espero, porque já foi derramado. Eu agora acesso o avivamento. Eu agora, aonde vou, eu libero palavras para que o extraordinário de Deus aconteça. Porque é o que Jesus fazia. Quando João Batista mandou perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus falou com os homens que foram aos discípulos de João, esperem. E começou a operar maravilhas. E começou a operar poder. E liberou uma palavra para aqueles homens, vá e diga a João. Vá lá dizer para João o que vocês viram e ouviram. Deus fez algo extraordinário ali naquele momento. Jesus operou algo extraordinário naquele momento. Jesus operou. Ele acessou o avivamento que estava disponível para ele. Ele acessou porque ele havia sido batizado com o Espírito Santo logo depois do seu batismo. Ele foi batizado com o Espírito Santo e quando ele sai daquelas águas batizado com o Espírito Santo, ele começa a operar o extraordinário. Avivamento é o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. As pessoas vão até dizer que daqui a pouco que Deus derramou, agora Deus derramou o avivamento. Por quê? As pessoas vão começar a acessar o avivamento. Sabe por quê? Porque tem passos para você acessar o avivamento. O primeiro passo, Paulo vai dizer em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com a novela. Não vos embriagueis com televisão. Não vos embriagueis com rede social. Não vos embriagueis com outras coisas, com passeios. Mas se embriaguem-se, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas que Deus te encha do Espírito Santo. Essa é a grande confusão. É por isso que as pessoas estão com os braços cruzados. Não, o Espírito Santo não me encheu, eu não tenho o que fazer. Vou ficar aqui orando, Senhor, derrama o avivamento. Aviva, Senhor. Oh, Deus, vem, derrama, Senhor, o teu avivamento. É forte o que eu vou falar, mas é oração de tolo. É oração de tolo. São palavras lançadas ao vento que está em discrepância com a palavra de Deus. Porque Paulo vai dizer, enchei-vos. Essa palavra, esse verbo, primeira coisa, ele está no imperativo, é uma ordem. Uma ordem para quem? Para Deus te encher? Não, é uma ordem para você se encher. Somos eu e você que nos enchemos do Espírito Santo. A segunda coisa dessa palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Está no imperativo, está no tempo presente, o imperativo presente. Eu tenho que me encher do Espírito Santo todos os dias, o tempo todo. E como eu faço isso? Ele continua mudando a sua mentalidade. Você
Ele vai dizer, falando entre vós com salmos. Ou seja, o que ele está dizendo, falando a palavra, meditando na palavra, porque para mim falar da palavra eu tenho que meditar nela. E aí eu medito e eu começo a compartilhar com o irmão. Pô, eu li um versículo ali, me falou isso. E eu estou me enchendo, porque quando eu falo e compartilho, eu sou abençoado. E ele vai dizer mais, cantando entre vós com cânticos. Eu tenho que cantar a palavra, eu tenho que ir cantando, mas eu quero cantar ali o samba, agora é o forró, agora é o São João, agora é o não sei o quê. Cante a palavra, cante hinos que te levem e te encham do Espírito Santo, que você se encha do Espírito Santo para a música. A música é um poder de influência na sua vida. A música faz você fazer algo para Deus, faz você se aproximar, se entregar. Então cante a palavra. E ele vai dizer mais, falando entre vós com cânticos espirituais, fale em línguas. É assim que se enche do Espírito Santo. Jejue, tire tempo, abra mão do pecado, se arrependa, mude de vida, mude a sua mentalidade. Romanos 12:1. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Significa isso que isso é culto racional. Culto racional não é um curso feito com os pensamentos, com intelectualidade. Culto racional é quando eu ofereço o meu corpo, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Quando eu me ofereço integralmente a Deus, isso é prestar um culto racional. Porque o culto, ele é constante, não só quando nos reunimos. Quando nos reunimos, nós fazemos a celebração. Nós adoramos juntos, cultuamos juntos, mas o culto individual, ele parte da premissa que você vai se entregar a Deus totalmente. Quando você fizer isso, você vai acessar o avivamento. Porque eu disse que as pessoas dirão que as pessoas estão acessando o avivamento, porque as coisas vão apertar, principalmente aqui no Brasil. Nós estamos sob o império das trevas. Nós estamos com um governo que age de acordo com o império das trevas e vai apertar. Vai haver perseguição, você não vai mais poder falar a palavra de Deus. E aí você vai começar a orar, você vai começar a buscar a Deus, você vai se derramar diante dele, porque pessoas esperaram o livramento de homens, esperaram o livramento do exército, esperaram o livramento não sei de quem, apostaram, confiaram em um homem, quando Deus quer que depositamos a confiança nele. E Deus está vindo com disciplina para que você faça isso. Dependa dele. Então, quando você vê que não tem mais saída, a não ser buscar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, você vai dizer assim, aí Deus derramou o avivamento, que agora as pessoas começaram a experimentar milagres. Não é que Deus derramou, é que você acessou. Você entrou na nuvem de glória ao se derramar, ao depender de Deus, ao se entregar plenamente a Ele. Isso é avivamento. Isso é acessar o avivamento. Eu é quem acesso. E o que Jesus está dizendo aqui, a responsabilidade de ter intimidade com o Senhor é minha e sua, de saber qual é a vontade de Deus. Quando eu não sei qual é a vontade de Deus, eu oro. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu tenho que orar antes. Eu tenho que buscar a vontade dele. E quando eu sei qual é a vontade de Deus, então eu libero a palavra. Porque Jesus disse muito claramente, que se 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de alguma coisa, Deus concorda no céu. Jesus disse, toda autoridade vos dei, para pisar de serpentes e escorpiões. Todo poder já dei a você. Use-o. Por que você está igual a essa figueira, sem frutos, seco? Só tem folhas, não tem poder. Está toda cheia de folhas, cheia de palavra bonita. Se ele fala, se for falar aí, nós vamos até chorar. E vão bater palma de tão belo que você fala. Mas está seco, não flui poder. Porque você não acessa, você não crê no que está falando. É só assentimento mental, você sabe. Mas não faz, porque não crê. Saber e crer e ter fé é diferente. Deixa de ser assentimento mental quando eu começo a andar em fé e quando eu começo a entender que tudo que eu peço em oração, eu creio, eu recebo. É aquilo que Neemias fez. Quando o rei lhe perguntou, o que queres? Neemias vai dizer assim, então eu orei ao Senhor, o que é que eu peço?
E Deus falou com ele, falou, eu quero isso. E quando ele pediu, foi feito, o rei liberou. Jesus liberava a cura, você pá, não perguntava se era vontade de Deus, ele já sabia que era vontade de Deus. Está lá em Isaías 53 o que Jesus veio fazer. Está lá estabelecida a respeito de doença, Isaías 53, e Pedro vai ratificar Isaías 53 quando ele escreve, pelas tuas pisaduras foste sarados. Quando você lá lê Atos dos Apóstolos, você vê os apóstolos fazendo o que Jesus fazia. Quando a gente olha para a igreja hoje, nós vemos a igreja de costa para aquilo que Jesus fazia e negando a fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, vai dizer, tem aparência de piedade, tem forma de culto, mas negam, entretanto, o poder de Deus. E Paulo vai completar, foge deles. Foge. Sai dela, povo meu. Volte para Deus. Deus está nos chamando em um tempo para viver a palavra, para mergulhar nela, para ser imerso. Ezequiel 37. Deus quer que você saia da beirada, entre dentro d'água, mergulhe em rios profundos. As pessoas batem em desespero. Porque acontece, os milagres acontecem. Eu já fui ministrar no lugar quando o poder começou a cair, gente saiu correndo de medo de ser exposto, de medo que o seu pecado viesse à tona. Porque ela sabe que quando o Espírito Santo está ali, você vai fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. E por muitas vezes eu sei o que as pessoas estão pensando, porque o Espírito Santo me traz como trazia para Jesus. Isso é um dom. Eu já levei uma pessoa para ministrar, um irmão querido, Jimmy, lá de Angola. Eu levei ele para ministrar na igreja aqui, um homem assim impecável na sua vestimenta. E quando ele começou a ministrar, eu comecei a olhar assim, o Senhor me mostrou um espírito que estava atuando ali, um espírito de rejeição. Rejeitaram a palavra dele porque ele era africano. Rejeitaram a palavra, perderam a bênção. E o Senhor me falou, eles perderam a bênção. Eu trouxe ele aqui para curar se as pessoas rejeitaram a palavra e rejeitaram o poder de Deus porque não creem. O grande drama hoje dessa secura é porque as pessoas não creem mais no poder de Deus. Chegou a hora de você acessar o avivamento. Chegou a hora de você mudar de vida. Arrependa-se de onde você caiu. Volte-se para o Senhor e entenda, a palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você não vai encontrar a verdade absoluta na ciência. Você não vai encontrar a verdade absoluta na filosofia. Se você lê livro de ciência 10 anos atrás, quando você lê um livro agora reescrito, várias verdades já abandonaram. E por isso eles dizem não há verdade. Sim, não há verdade na ciência, na filosofia. A matemática ainda tem muita verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não muda. É ontem, hoje e será para sempre. Acesse o avivamento, acessando a palavra de Deus, crendo no que a palavra diz. Tem 31 anos que eu faço isso. Estou aprendendo dia a dia. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, ou seja, é num crescente. Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É crescente. Jesus vai dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é crescente. Eu posso ter fé maior, imagina, se do tamanho eu já vou operar poder sobrenatural, imagina maior, então é crescente. Você tem que desenvolver a sua fé. E fé, ela é desenvolvida por conhecimento. A minha fé é proporcional ao conhecimento. E se eu tiver um autoconhecimento, mas não crer nele, ele ainda não virou conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu sei da palavra de Deus e que eu estou praticando. Isso é conhecimento. Eu posso saber muita coisa que eu ainda não estou vivendo, não é conhecimento. Então vá viver a semana mais extraordinária da sua vida, acessando o avivamento disponível, trazendo o extraordinário de Deus,
curando os enfermos, libertando os cativos e anunciando que ninguém mais precisa ir para o inferno, porque Jesus já pagou o preço. Basta você se entregar a Cristo e destinar-se para o céu. Deus abençoe sua vida. Eu quero liberar agora uma palavra para você que ficou até o final. Eu disse que fé é liberada por meio da palavra, então eu libero cura na sua vida. Eu quero dizer que Deus está te curando nesse exato momento. Você que está com dor de cabeça aí, seja curado agora, em nome de Jesus. Você que está com essa enxaqueca, seja liberto, seja curado, em nome de Jesus. Enxaqueca, bata em retirada. Você que não está com a cabeça doendo, mas tem enxaqueca, seja curado agora, em nome de Jesus. Poder do alto sendo liberado. Anjos de Deus saindo aqui tocando em você. Eu quero liberar para você que está nesse leito de enfermidade aí, neste hospital, seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja restaurado. E para você que estava cambaleando, caindo aí espiritualmente, seja renovado agora. Que o Espírito Santo possa vir com lavar, regenerador e renovador sobre a sua vida, trazendo fome e sede, mas nem de pão e nem de água, mas fome e sede da palavra, fome e sede da presença de Deus, fome e sede de acessar esse avivamento disponível. Deus abençoe sua vida. Vá viver a semana mais extraordinária da sua vida, liberto, livre e curado, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Aproveita, compartilha esse vídeo com mais alguém. Obrigado que você ficou. Compartilha, abençoe a vida de alguém por meio deste vídeo. Se você foi curado, escreva aí: eu fui curado. Eu fui curado. A dor de cabeça passou. Eu fui curado do coração. Eu estava doente no hospital e me levantei. Eu fui curado. Escreve de quê? Deus abençoe sua vida.